Olá pessoal, então nós vamos começar a nossa primeira aula sobre Excel. Analisando aqui o nosso software, a versão 2013, nós temos aqui a aba Arquivo, onde você encontra a maioria dos atalhos para gerar um novo arquivo, para você abrir um novo arquivo, para você salvar, imprimir e compartilhar. Voltando à tela inicial do Excel, nós podemos observar que ele é dividido em várias abas, onde a aba página inicial é a que nós vamos utilizar mais. Então, nessa aba página inicial, nós podemos notar um campo chamado área de transferência, onde nós temos o botão colar, recortar, copiar e o pincel de formatação. Logo à direita nós temos o campo chamado fonte, onde nós podemos escolher o tipo de fonte, o tamanho de fonte, se queremos ela em negrito, itálico ou sublinhado. À direita do botão sublinhado nós temos o botão de bordas, onde podemos selecionar quais bordas irão aparecer na célula. O campo de preenchimento de cores, onde nós podemos escolher uma cor de preenchimento de uma célula. E a cor da fonte, onde nós podemos escolher a cor da letra que vamos utilizar. Logo à direita do campo fonte, nós temos o campo chamado alinhamento, onde nós iremos alinhar o texto dentro das células. E além disso, nós podemos quebrar esse texto dentro de uma célula ou mesclar várias células, transformando essas várias em uma só. Logo abaixo do campo alinhamento, nós temos a chamada barra de fórmulas, onde vai ficar localizada todas as informações que nós iremos digitar dentro de uma célula. Então, eu estou falando em célula, Então, o que seria uma célula? A célula nós poderíamos chamar esse encontro de uma coluna, que é representado por alguma letra, e uma linha, representado por um número, onde o encontro dessa coluna com essa linha daria essa célula, no nosso caso, a célula C4. Bom, então vamos começar com um exercício para a gente poder trabalhar a questão de formatação, tanto a questão de letra quanto a questão de alinhamento, e vamos ver os resultados. Então, como proposta de exercício, eu tenho uma lista de materiais de construção e seus respectivos campos de unidade, valor unitário, quantidade vendida e valor total. Vejam que ao escrever, muitas vezes, dentro de uma célula, o texto acaba ultrapassando os limites de uma célula. Então, após apertarmos o Enter, nós verificamos que ela acaba invadindo o campo, o espaço de uma outra célula. Então, vocês não precisam se preocupar, porque é possível realizar o autoajuste dessas células, posicionando o mouse na divisão entre as colunas. Então, nesse nosso exemplo, entre a coluna B e a coluna C, bem na divisão. Notem que o mouse ele assume um novo formato e basta você clicar e não soltar o botão, e nisso você aumentar o tamanho da célula
né, a largura da célula, até o tamanho desejado. Isso também serve, né, na questão para a altura de linha, onde entre duas linhas, nessa divisão, você pode aumentar essa altura dessa linha. Bom, então de acordo com o nosso exercício, essas seriam as informações a serem inseridas, mas de acordo com o nosso exemplo, o campo valor unitário e o campo valor total apresentam essa informação de moeda. Não é necessário você pegar e digitar o valor, a simbologia de moeda. Para isso, basta você apertar o botão direito do mouse, escolher a opção formatar células. Dentro dessa nova janela que aparece, escolha a aba número e a opção moeda. E basta dar OK. Então você vai ver que a simbologia de moeda já aparece, no caso desse nosso exemplo. Eu não preciso ficar fazendo um por um, né, para aplicar, né, um tipo de formatação. Eu posso selecionar todos os elementos que eu quero e nisso escolher a opção formatar célula, moeda, OK, e todos acabam recebendo essa formatação. Então vamos fazer aqui para o valor total. Botão direito, formatar célula, moeda, OK. Bom, então, comparado ao nosso modelo, né, nós já temos a questão das moedas, né? Então, o que está faltando? Pintar essa linha de título, onde está a descrição, unidade, valor unitário, quantidade vendida e valor total, né, numa outra cor, no caso um tom de cinza, e aplicar as bordas para a planilha. Então, basta você selecionar, né, então toda a planilha. Vamos escolher a opção todas as bordas, aqui no campo, na aba página inicial, né, escolher todas as bordas. Pronto, todas as bordas estão inseridas. Agora basta nós selecionarmos a linha de título e escolher a opção de cores, né, um tom de cinza aí. Eu vou escolher esta cor, né, de uma forma aleatória. Bom, então nós já temos, né, a linha de título pintada de cinza, né, as colunas, os números em relação à moeda com a simbologia de moeda, né, mas se nós compararmos com o nosso modelo, né, o campo valor unitário, quantidade vendida e valor total, as palavras elas estão, né, uma sobre a outra, né? Então como é que eu faço isso? Então eu voltando aqui, vamos selecionar essas três, escolher a opção que abra de texto automaticamente. Por quê? Esse botão, quando ativo, como no nosso caso, quer dizer o seguinte: quando o texto ele chegar no limite da célula, ele automaticamente vai jogar a informação para a linha de baixo, quebrando o texto. Bom, vocês podem notar que não aconteceu nada quando eu apertei o botão. Isso porque o nosso texto ele cabe dentro, né, do espaço delimitado. Mas, se eu diminuir um pouco o tamanho dessa célula, você vai ver que essa palavra vai passar para a linha de baixo. Bom, comparado ao nosso modelo, né, a impressão é que ele não está colado na linha inferior da célula, ele está mais ao meio. Então, como é que eu faço isso? Bom, eu vou selecionar todas essas minhas linhas de título e vou centralizar meu texto, né, na questão horizontal. Então, veja que o texto
Na questão horizontal ele está centralizado. Mas também é possível centralizar na parte vertical. Então, na parte vertical, nosso texto ele está alinhado, né? Verificando aqui o nosso modelo, ele está em negrito. Bom, o modelo ele já está bem próximo do que nós queremos. Agora falta o nome da loja, né? Construtec Materiais para Construção. Então vamos ver aqui na célula A1 e vamos escrever Construtec Materiais para Construção. E dá um Enter. Bom, pode ver que todo o texto inserido dentro da célula A1, ela acabou ocupando o espaço da célula B1 e C1. Só que no caso eu gostaria que essa informação ocupasse da célula A1 até a F1, além de ficar centralizada. Então o que eu faço? Eu simplesmente seleciono toda a célula da A1 até a F1 e venho aqui na opção chamada mesclar e centralizar. O que ela fez? Ela transformou todas essas células numa só. Então, agora eu tenho uma célula equivalente a 6 células normais. No meu caso, no meu exemplo, eu vou aplicar uma cor. Então, na cor vermelha, no tom vermelho, vou deixar em negrito e aumentar o tamanho aqui para 18. E aplicar uma cor de fundo. E agora falta essa informação, tabela dos preços dos produtos. Então, como é que é feito isso? Então, eu vou mesclar todo esse espaço à minha esquerda. Vou escrever essa informação, tabela dos preços dos produtos. Então, aqui mesmo. Então, tabela dos preços dos produtos. Dou um Enter. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou apertar o botão direito, vou escolher a opção Formatar Célula. Nessa opção, eu vou escolher a aba chamada Alinhamento e aqui eu vou deixar em 90 graus e vou dar OK. Então, no caso, eu já virei esse texto na questão horizontal para vertical. Se olharmos aqui, o tamanho da letra é maior, tá? O texto está em negrito e, se olhar aqui, a quebra de texto está ligada. Então, vou ligar a quebra de texto, vou aumentar o tamanho da letra, vou alinhar essas informações, tá? Aplicar as bordas e cores, e aí temos o nosso primeiro exercício resolvido. Obrigado e até a próxima.